Os aspectos históricos e legais da formação de professores é objeto desse nosso artigo virtual, que tem esse objetivo de se trazer um pouco da história do processo de formação de professores no Brasil e mostrar realmente a importância, a relevância e os cuidados que foram objeto de muitos momentos na nossa educação brasileira. Mas nós temos que convir que a preparação de docentes implicados na formação de novas gerações sempre fez parte das expectativas dos governos havidos no Brasil, desde a época do Império. Na realidade, fomos até um pouco mais. Desde a época da colônia, nós tínhamos a primeira escola no Brasil, foi em 1549. A educação era desenvolvida através dos jesuítas. Na realidade, nós fomos descobertos em 1500, mas durante os 49 primeiros anos não tivemos qualquer iniciativa de educação. Só tivemos em 1549, com a chegada dos jesuítas, que criaram as primeiras escolas, e essas escolas na colônia ainda foram expandidas durante 210 anos, até nós termos, em 1759, a reforma do Marquês de Pombal, conde de Oeiras naquela época, que expulsou os jesuítas e desmontou o sistema educacional. Essa formação e o desenvolvimento dos professores aconteciam através das missões religiosas. Então, nós não tínhamos uma escola de formação de professores, tínhamos pessoas que eram formadas para a catequização e, naturalmente, estendiam essas missões na formação de multiplicadores. Então, nós tivemos aí, durante 210 anos, a educação exclusivamente privada, sendo ministrado pelos jesuítas, que traziam a formação de novos educadores para disseminar as bases do ensino elementar, do ensino, podemos chamar, primário, naquela época, que eram mais do que o suficiente para o atraso do país, que ainda era uma colônia portuguesa. Mas nós tivemos realmente, em 1759, a expulsão, tivemos aí Inconfidência Mineira, outros aspectos foram abordados pela ânsia da melhoria do país, e tivemos a independência. Com a independência, em 1822, nós tivemos sim uma maior preocupação do governo para a formação de professores. Nós já tínhamos tido, na realidade, com a chegada da família real em 1808, nós tivemos realmente a preocupação com a educação, porque os portugueses achavam que iam ficar de vez no Brasil, e aí formaram as primeiras escolas superiores e tudo, mas não especificamente na formação de professores, mas na formação de médicos, advogados, mas somente em 15 de outubro de 1827, já com o Brasil independente, o Brasil conheceu a primeira lei de educação a fim de trazer concepções de formação de professores. Esse mandamento constitucional da Constituição de 15 de outubro de 1827 que trouxe realmente um caráter nacional e pressupunha a formação de professores, como os poderes do Império naquele momento. E assim nós tivemos, a província do Rio de Janeiro foi a primeira a criar uma escola normal provincial, isso em 1835. Então, nós temos no Rio de Janeiro a criação de uma escola normal provincial com o objetivo de formação de professores. Desde o início do século XIX até os anos 30, a formação era restrita à escola normal, que preparava as primeiras letras. Então, nós temos até 1830 essa realidade, e o regulamento da instrução pública e secundária da cidade do Rio de Janeiro, só em 1854, trouxe por menores a política de recrutamento e controle dos professores públicos e particulares, conferindo destaque aos dispositivos da organização do pessoal. Existiam vários requisitos, que eram os requisitos de seleção dos professores, com maior rigor para as professoras do que para os professores, e esse regulamento de 1854 dispôs que para dirigir as escolas era necessário uma autorização, um alvará régio,
que permitia exatamente o funcionamento de surgir aí a figura dos mestres da escola. Essa exigência de pré-requisitos trazia posições até estranhas, por exemplo, que as moças solteiras era necessária a apresentação de uma expressa autorização paterna ou de outro responsável. Então, mesmo elas sendo maiores de 25 anos, elas precisavam de uma autorização. E se fossem casadas, a candidata deveria apresentar a devida autorização do marido para dirigir uma casa de ensino. Quando separada, segundo as normas eclesiásticas, deveria apresentar a certidão do pároco. Então, ou seja, a exigência para ser professor e para ser professora era definido por uma lei, por um regulamento de 1854, bastante rígido se comparado com os momentos atuais. E nós tivemos assim, então, durante o período do Brasil Império e início da República, vários pontos que vamos pular, porque não vamos aprofundar os detalhes, mas destacar que realmente a partir da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, nós tivemos realmente um princípio mais sólido da formação dos professores, desde a Lei de 61, de 1961, quanto da Lei de 96, que aí sim é que vigora até hoje a Lei de Diretrizes Básicas, que no artigo 61 diz que considera os profissionais de educação básica, os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência, os trabalhadores de educação portadores de diploma de pedagogia ou administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação, bem como aqueles que têm título de mestrado e doutorado. E os trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico superior com foco na área pedagógica. Profissionais com notório saber também admitidos. E professores graduados em complementação pedagógica. Então, esses são os professores que podem atuar na educação básica. E na educação superior, prioritariamente, os professores que têm o mestrado e doutorado, embora admitido também a especialização. Mas então nós temos contemplado aí na legislação várias normas que vêm, inclusive, através de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, estabelecer as diretrizes curriculares para a formação continuada de professores. Então, nós temos um conjunto de normas, inclusive estabelecidas em um recente parecer do Conselho Nacional de Educação, o processo de formação dos professores. Então, são considerações sempre a importância, os cuidados e a preocupação quanto à formação dos professores, que são essencialmente importantes para o desenvolvimento da educação em qualquer parte do mundo e, naturalmente, no Brasil.